Olá, você que está conosco, muito boa tarde. Se você está à noite pela TV Assembleia, boa noite a você que tem esse encontro conosco. Se você está bem na madrugada por algum motivo também, boa madrugada para você nas reprises que estão no ar. Um abraço especial a quem está conosco ao vivo nesse momento. Um abraço especial a você que está nos polos espalhados pelo território nacional. Que satisfação, nossa 10ª aulinha de linguagens, olhando para a literatura e para as linguagens de forma geral. Estou muito bem acompanhado do esverdeado professor Elton. Muito obrigado. O homem físico. Me sinto discípulo de Spock, certo? Muito bem. Sem dúvida. E da Paula, tutora Paula, que também está feliz da vida, porque afinal de contas ela está meio feliz. Ela está 50% feliz, porque ela esperava, em vez deste azulado indivíduo, o amarelado indivíduo, que é o professor Carlos Gru Coruja. Mas ele já passou por aqui hoje, já esteve, então eu estou totalmente feliz. É que você gosta dos dois em sintonia. já Não se preocupe, semana que vem volta o horário normal, os dois terão essa interação no finalzinho. Isso você gosta da Oswaldina voltar, né? Não, a Oswaldina vai voltar. Já voltou ao normal, já está muito bem, Oswaldina. Então, tá. Vamos ao que interessa, vamos à boa aula. Obrigado a você que está conosco, caminhando para a nossa 9ª semana, o fechamento da 9ª semana de atividades. Quer ajuda para o Exame Nacional do Ensino Médio? É o que nós estamos fazendo. Precisa de ajuda para o Enem? É o que nós estamos fazendo, é o que nós queremos. Quer que nós estejamos aqui o tempo todo com você? É o que nós estamos fazendo. Nas 3 câmeras, 1, olha aí, 2... 3 para você, quer dizer, que ajuda. E tem uma 4ª aqui ainda, essa não aparece, mas está aqui conosco. Nós temos 4 câmeras no estúdio nesse momento para te ajudar. É ao vivo a nossa brincadeira de segunda a sexta-feira e você tem 2 emissoras de TV, a RTVE, a TV Educativa do Paraná e a TV Assembleia, transmitindo as nossas aulas. De apoio. Você vai entrar onde? Olha, para você, MOOC, MOOC, mooc.ifpr.edu.br. Olha como é fácil. Venha conosco, né? Vem aqui conosco. Alguém já disse isso? Vem aqui. Então vem aqui, vamos lá, vamos para a nossa aula. O Elton demorou a entender? Não, ele demorou para brincar com a coisa, né? Ficou pensando. Muito bem, romantismo. É bom que esses colegas, esses 24 mosqueteiros convivem juntos, né? E um acaba incomodando a vida do outro. Volta e meia, né? Normal isso. Vamos adiante. Elton, em sua homenagem, você que está com o coração, você que acordou de madrugada para ver... translocado amigo. Olha aqui, ó. O Casimiro José Marques de Abreu. Estamos onde? No Romantismo Poesia, Eltolino. Romantismo Poesia, beleza. E depois nós vamos para os elementos de coesão, aí já é linguística pura e absoluta, daí o gênero textual, campanha publicitária, publicidade sempre aparecendo, publicidade, vai dar o ar da sua graça. Olha, poste conosco, você terá publicidade em 2, 3, 4, 5 questões na prova do dia 25 de outubro. Daí a função poética e a função referencial. Mais uma vez, funções da linguagem e o patrimônio linguístico. Deixa eu saudar aqui a professora Denise. A professora Denise, ela tem um sentimento dúbio em relação a mim. Ela gosta da nossa atividade em parceria, mas ela me detesta, porque ela prepara 6, 7 questões por aula. Que nada, competentíssima. E esse material é todo elaborado pela professora Denise na reflexão do que é importante na aula de hoje. Isso já é um patrimônio de apoio a você, porque é um passo subsequente. Vamos adiante? Falando nisso, Elton, vai agora a poesia. Aí está. Vamos aqui agora você. Aproveite você que está nesse polo, nesse momento, você está no polo com alguém, olhe para essa pessoa ao seu lado. Se você sentir esta emoção depois do poema, segure a mão desta pessoa. Tá? Paulo, se você sentir essa emoção, segure a mão do professor Elton, só durante o poema, se você sentir esta emoção. Isso mesmo, olha. Cadê? Pois é, voltou aqui, está voltando sozinho, né? Quer dizer, Jiriqui, que tal ser original? Não fazer... É que para ser original eu vou piorar. Que tal ser original? Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja lá. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Muito bem, poema. Dá-me os sítios gentis, onde eu brincava lá na quadra infantil, daqui eu vejo uma vez o céu da pátria, daqui eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu de meu Brasil. Se eu tenho de morrer,
Eita, faltou Rzinho aí. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar na laranjeira à tarde, cantar o Sabiá. Beleza, agora vem comigo. Casimiro José Marques de Abreu, autor romântico da segunda geração, anota aí no seu material, autor romântico da segunda geração dos poetas brasileiros. A poesia romântica brasileira, na sua segunda geração, começou mais ou menos em 1852 e se estendeu até mais ou menos 1865. Portanto, esse período de 12 aninhos foi o período em que a poesia do mal do século esteve incisiva. Mal do século, tuberculose. Anota para você, mal do século, tuberculose. Esses poetas morriam precocemente. Casimiro José Marques de Abreu morreu aos 21 anos de vida, logo depois que Álvares de Azevedo morreu aos 20 anos. Morreram precocemente, ansiavam pela morte, queriam a morte esses poetas. Então você está notando que mal do século é a tuberculose e mal do século é o sofrimento amoroso. Sofrimento amoroso é o mal do século. É gostar tanto que você nem sabe do que gosta. Exatamente isso. Por quê? Porque é uma idealização pura e absoluta. Os românticos dessa geração, então, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Junqueira Freire e ainda de quebra, Laurindo Rabelo, 5 autores viveram esse afã do romantismo exagerado. Discípulos esses de quem? De Lord Gordon Byron na Inglaterra, discípulos de Goethe escrevendo Werther na Alemanha, discípulos de Victor Hugo na França escrevendo Os Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame e discípulos de Almeida Garrett e Alexandre Herculano em Portugal. Olha que banho gostoso. Viu como a literatura é? Me chama a atenção como é que pode um ser com 20, 21 anos conseguir, com essa idade, atingir um auge desse nível. Você falou bem, é Miguel, incrível. Bem. O Álvares, que é o poeta principal dessa segunda geração, porque nosso aluno sabe, você, nosso aluno, sabe. Primeira geração, os poetas nacionalistas e indianistas. Gonçalves Dias é o grande nome. A terceira geração, vem depois, lá no finalzinho, no rabicho do romantismo, poesia, é a de Castro Alves, que morreu aos 24 anos. Claro que ele teve um problema de ter dado um tiro no próprio pé, e tal, teve uma situação curiosa aí com ele. Mas o Álvares, que morreu aos 20, é o mais completo dos poetas românticos, porque ele escreveu poesia, escreveu prosa e escreveu teatro. Desde os 13, Álvares de Azevedo queria morrer. Desde os 13 anos ele ansiava pela morte. E a morte o leva aos 20 e ele não vê os seus textos. Por isso, Lira dos 20 anos, que é o seu texto principal, o seu poema, é visto como, o seu livro de poesia, melhor dizendo, de poemas, é visto como uma obra belíssima para alguém com precocidade. O Casimiro também. Você viu que o Casimiro é adolescente. Ele escreveu um livro só, que se chama Primaveras. E o seu poema mais famoso, você sabe, Meus 8 anos. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então ele vai refletir isso aqui. Por isso ele é o poeta da adolescência, na valsa. Tu ontem na valsa sonhavas, voavas, tão longe de mim. Quem deras que sintas as dores de amores que louco senti, quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Isso é poesia romântica. Ah, isso é mel demais. Não, isso é pensamento artístico literário de um período. O primeiro período nacionalista no Brasil. Agora, esse período morreu lá atrás? Não. Hoje, 2015, você tem pessoas que vivem isso, que sobrevivem e suspiram por causa disso. E elas são felizes ou o contrário de felizes? Não sei. Não vamos aqui para julgar ninguém nesse contexto, apenas dizer que o romantismo continua vivo. Correto. E o Casimiro fez isso. Gostou da questão, né, Elton? Mergulhou nela. Agora vamos ao que se pergunta aqui. Bom, aí você tem Massu Moisés. Aqui você tem exatamente isso. E faz o quê? A ideologia romântica argamassada ao longo do século XVIII e primeira metade do século XIX introduziu-se em 1836 com um livro, poeta, você vai anotar agora, anota para nós, qual o livro que deu origem ao romantismo brasileiro? Suspiros Poéticos e Saudades. Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Se você disser Gonçalves Dias, puxa a tua orelha. Gonçalves de Magalhães, abre tudo em 1836. Suspiro, minha avó fazia bastante. Bom demais, né? É. Durante 4 decênios, imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época. Aí está. De acordo com as considerações de Massu Moisés, no texto 2, o texto 1 centra-se em
erraram por causa disso. Tá aí, Elton, por que o nosso aluno erra a questão em linguagens? Porque ele ficou admirado com a poesia, viajou. Mas a questão não está trazendo informações sobre o texto 2, que é o texto literário puro. Ela pede o texto 1. O texto 1 é teoria literária de um cara que escreveu anos depois, analisando o poema. Então eu tenho que me preocupar com a teoria literária e não com a literatura. Então é o não literário do que com o literário. Puxa vida! E aí eu dancei porque eu não interpretei direito. Volta! De acordo com as considerações de Maçom Moisés no texto 2, o texto 1 centra-se. De acordo com ele, centra-se o quê? No imperativo, no imperativo do eu, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem, já que o país sufoca o eu lírico. Eita bobagem, o país não sufoca o eu lírico coisa nenhuma, o país deixa que o eu lírico flua. No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. Oba! C. A liberdade formal que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa e temática voltada para o nacionalismo. Liberdade formal. Tá. D. No fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, seja pelos temas. Letra E. No sentimentalismo por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância marcada pela tristeza. Foi fundo em dizer que ele marcou a sua infância pela tristeza. Você olhou as 5 alternativas. E é claro que essa altura coube aí uma ou outra dúvida, mas cá para nós, processo de eliminação, só batendo os olhos você já eliminou 3. 2, sem fazer força, sem pestanejar. Uma terceira fica no meio termo. Você ficará entre 2 possíveis. Dentro dessas 2 possíveis, bata os olhos novamente, vai, só no comecinho. A no imperativo do eu, tá? A no imperativo do eu, estamos aqui, só no comecinho, A no imperativo do eu. No nacionalismo, tá? Beleza. Na liberdade formal, tá? No fazer anárquico, no sentimentalismo. Só por aqui você já começa a separar 2 dessas. E uma delas é absolutamente verdadeira. Quer ver? Olha a facilidade, uma questão que aparentemente alguém vai dizer assim, não, é uma questão difícil. Não é. Não é. Você precisava apenas ter feito a leitura correta do que se pedia. É a visão do autor da teoria literária, então do Maçom Moisés. E aí você tem o quê? Resposta letra B. Por quê? Eu já havia dado a dica antes, hein? Quando fiz a leitura, tá? Então, A no imperativo do eu, reforçando a ideia de estar longe do Brasil, é uma forma de estar bem? Não. Isso daqui é uma bobagem tremenda, eliminaria já no início. Na C, liberdade formal que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa e voltada para o nacionalismo. Não. Aqui quem conhece a literatura sabe que a segunda geração é marcada pelo mal do século e nós demos a dica. Mal do século. Nacionalismo é coisa da primeira geração. Você eliminaria isso com um conhecimento literário, sim. Na D, no fazer anárquico, entender a poesia como negação do passado e da vida, não. Ele não nega o passado e menos ainda a vida. Aliás, ele celebra a vida pelas opções formais. Quais são as opções formais? Você também joga fora aqui. E na última, no sentimentalismo por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância. Não é em oposição à infância, ao contrário, Primaveras que ele escreveu é a manutenção da infância. Uma questão média. Por que não é uma questão fácil? Porque muitos tropeçariam no enunciado. Daí entendemos como questão média. Eu teria lido os textos tudo de novo. Eu não ia conseguir ler uma vez só. Eu ia ter que ler 2 pelo menos. Mas aí está o problema. Empregar 4 a 5 minutos nesse tipo de questão e, em consequência desses 4 a 5 minutos, fazer falta nas outras questões. Então esse é o ponto. Gostou, Paulo? Eu gostei. Gostou do poema? É bonito. Casimiro é um poeta adolescente. Eu gosto de literatura. Casimiro é o poeta adolescente, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, questão média, não é uma questão fácil. Vamos para 109, estamos no sistema prisional. Vamos nós, a American Idol islâmico. Quem não gosta do Big Brother, Big Brother, existe isso? Tudo bem. Diz que os reality shows são programas vazios, sem cultura. No mundo árabe, esse problema já foi resolvido em The Millions Poet, o poeta dos milhões. Líder de audiência no Golfo Pérsico, o prêmio vai para o melhor poeta. O programa que é transmitido pela Abu Dhabi TV e tem 70 milhões de espectadores. Perdão, não era. Não era a hora, né? Não, mas é que eu queria mudar a flechinha. Eu queria só mudar a flechinha. Não era a hora, né? Viu? Nosso aluno, desculpe, nosso aluno. Revanchismo é uma coisa que ataca algumas pessoas às vezes. Então, desculpe esses lapsos, tá? Normal, né? Posso? Vem em mim aqui um pouquinho só, por favor.
Eu quis tirar a flechinha da frente da palavra poeta. Eu quis ajudá-los a poder enxergar melhor o texto. O Marlos acha que é revanchismo. Porque ele fica zoneando a aula da gente, e daí qualquer acidente que dê, ele acha que é vingança. Pra cá. Não, mas é que aqui, ó, não, eu quis tirar a flechinha. Pra cá você volta, olha. Pra cá você vai, ó. Pra volta, vai. Você lembra o Homer? O Homer gosta desse. Ele fica... né? Vamos lá. Quem não gosta do Big Brother, então, diz isso. Da Millions Poeta, Poeta dos Milhões, líder de audiência e tudo mais, da TV Abu Dhabi e TV tem 70 milhões de espectadores. É uma competição entre 48 poetas de 12 países árabes, em que o vencedor leva um prêmio de 1,3 milhão de dólares por 1.300.000 dólares. Bom, dinheirinho, né? Dinheirinho bom no câmbio atual. Ou no câmbio atual, ele começa a bater a casa dos 4 milhões e 600, mais ou menos. Tá bom? Dá para passar o final de semana no shopping. Vamos adiante! Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. O Big Brother Brasil teve a polêmica dos coloridos, grupo em que todos os participantes eram homossexuais. Millions Poet detonou uma discussão sobre os direitos da mulher no mundo árabe. Beleza, tá? Até aí nada. No trecho, mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. O termo destacado foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto, isto é, fazer referência a quê? Elementos de ligação. Então, vamos perguntar? Então, justamente, mas lá, como aqui, ele gera controvérsia. O termo destacado, são vários termos, foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto, isto é, fazer referência a quê? A isso, claro que você vai precisar. Fazer referência ao vencedor, ao poeta, ao mundo, ao Brasil ou ao programa. Por favor, questão fácil. Se a outra foi intermediária, essa é dada. Você não pode errar. Agora nós vamos mastigar só um pouquinho, porque é muito tranquila. Venha. Ao vencedor, que é um poeta árabe. Alternativa A. B. Poeta que mora na região da Arábia. C. Mundo árabe, local em que há o programa. D. Brasil, lugar onde há o programa BBB. E. Programa que há no Brasil e na Arábia. Volta o enunciado para eu empregar um segundo aqui. No trecho, mas lá como aqui, um reality gera controvérsia. O termo destacado foi utilizado para estabelecer qual é o tema destacado central. Está aqui, tá? O tema destacado central está exatamente aqui. Frechas e mais frechas nele. Já entendeu a resposta? Vamos gabaritar? Vamos. Vencedor, poeta, mundo Brasil ou programa? Resposta certa, mundo árabe. Local em que há o programa. Por quê? Volta a resposta aqui. Lá como... aqui, só que o lá está gritando para você, ele está dizendo lá fora, lá como aqui, certo? Porque você tem exatamente o local em que há o programa. O lá como aqui, gera controvérsia. Tudo bem? Então, questão de organização semântica. Fácil sim, não há segredo ali. Tudo bem? Agora vamos para a publicidade. Olha que belezinha aqui. Belezinha, aqui nós temos quem? Nós temos aqui, vamos colocar aqui quais são os nossos dois colegas que aparecem aqui nesse momento felizes da vida. Aqui está, exatamente, Elton está aqui, quando no tempo jovial ele possuía cabelo. E aqui nós temos Eliane. Mais cabelo. Então, cabelo. Então, Eliane está aqui e Elton está ali. Muito bem. Quem escolhe seu caminho é você. Não a droga. Olha, quanta gente errou essa questão. Outra questão bem joinha essa. Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Tá? Mais uma vez. Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Já dei a resposta. Tá? Já dei a resposta para você. Veja só o que vai se perguntar aqui. Questão 119, também do sistema prisional. O cartaz do Ziraldo. Ziraldo é pai de quem, Paula? Menino do... Maluquinho. Paula vai dizer que você não sabe. Por favor, você conhece, assistia? O Menino Maluquinho. Não é possível que você não assista o Menino Maluquinho. Sim, eu não assisti, eu sei quem é. Paula, qual que é a cor da lua? Azul. Qual que é a cor da lua? É do Ziraldo, né? A lua é Flix?
Flix, exatamente. Alô, Flix. O cartaz de Ziraldo faz parte Bacana. de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem que se diferencia das de outras campanhas pode ser identificada, ou seja, pela seleção do público-alvo da campanha, pela escolha temática do cartaz, pela ausência intencional do acento grave, da crase, pelo uso da ironia ou pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens. Bom, olha, eu lerei todo o enunciado, mas você já sabe que há erros crassos ali. Então, há pelo menos 3 alternativas que só nesse primeiro olhar você vai dizer não servem mesmo. Quer ver? Então, volta ao que você pediu. Qual foi a pedida? O cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem, que se diferencia das de outras campanhas, pode ser identificada. Ela se diferencia. Mas, Elton, por que ela se diferencia? Porque você está aí com a Eliane? Além disso... Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Certo? Porque traz toda uma ideologia de liberdade, que é o que o jovem tanto prega. O jovem quer ser tanto dono do seu nariz. E é exatamente isso que está posto aí. Então não é a droga que determina seu caminho. Você quer liberdade e se escraviza com a droga. Você quer ser livre, mas você vai ficar refém de uma substância química. Você quer a felicidade, mas você vai buscar essa felicidade artificialmente. É isso que é liberdade? Esse é o conceito de liberdade? Liberdade, Cecília Meirelles, para você. Anota porque vale a pena, sempre vale a pena. Liberdade é uma palavra que todo sonho humano acalenta. Que não há ninguém que explique, mas também não há ninguém que não entenda. Interessante o conceito de Cecília, né? Ela disse isso em Romanceiro da Inconfidência. Liberdade é uma palavra que todo sonho humano deseja, acalenta. Mas não há quem explique o que seja liberdade na sua amplitude. Mas também não há quem não entenda. Sobretudo quem está privado dessa liberdade. Nesse caso, a prova, curiosamente, foi elaborada para a segunda aplicação. Essa segunda aplicação ela é determinada às pessoas que estão privadas da liberdade. Alguém vai dizer, isso é um eufemismo, quer dizer que elas estão presas. Não, também é uma forma de dizer privadas da liberdade, presas, detidas, aprisionadas. Seja lá como for, a reflexão de Cecília valeu muito bem. Cecília, que era uma poeta moderna, modernista, neossimbolista. Então você já sabe o que se pede aqui. Volta para cá e você tem, pela alternativa A, pela seleção do público-alvo da campanha representado no cartaz pelo casal de jovens. Aí faltou o pezinho aqui, tá? Pelo casal de jovens. Pela escolha temática, alternativa B, pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários, diga não às drogas. Volta lá, olha como faltou atenção e por que as pessoas erraram. Cadê a crase daqui? Cadê a crase daqui? Veja, essa crase nunca foi necessária. Não há droga. Diga não há droga. Não, veja, quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Não ela. Não ela, exatamente. É apenas um artigo. O a é um artigo. O a não é uma preposição. Não tem crase. Não tem crase. É apenas um artigo. Não é uma preposição. Ah, gostei, agora ficou fácil. Claro, você já eliminou uma inútil aí. Letra C, pela ausência intencional do acento grave. Olha a crase de novo, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Então, cuidado, hein? A mais A é igual a azão, que é a crase. Eu gosto dessa C. Essa C foi interessante. Pelo uso da ironia na oposição imposta entre a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena. Essa é a típica alternativa que você conta para um marreco dormir. Então é a alternativa que você diz assim, marrequinho, dorme, marrequinho, dorme, marrequinho, dorme, marrequinho. E não dá certo. A alternativa E, pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens que não possuem autonomia. Quer dizer que esse texto, essa campanha publicitária é para chocar o jovem. É para chocar e socar o jovem. É isso? Não, gente? Olha a resposta certa. Veja lá, resposta certa. Tá aí, ainda já dei a dica quando eu disse que gostei dela. Pela ausência intencional da crase, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Volte à campanha publicitária aqui e você tem o quê? Quem escolhe seu caminho é você,
não à droga. Percebeu porque no início eu fiz questão de enfatizar várias vezes a leitura? Você percebeu por quê? Para que você que está fazendo essa prova não seja pego em uma alternativa assim. Você viu que tranquilo, Nelton? Se o aluno faz a leitura correta, e se ele faz uma leitura estranha, ele diz assim, quem escolhe seu caminho é você. Diga não à droga. Isso é normal. Isso é normal, quer dizer, não às drogas. Aí você tem que colocar a crase. Mas você precisou puxar uma outra palavra junto para daí. Diga não à droga. Diga não à droga. É você. Não à droga. Esse A é apenas um artigo. Mas quanta gente errou. É uma questão fácil também. Não, e depois, se você voltar ali, a letra A parece bacana também. Pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. Mas é muito óbvio. Né? Mas parece que funciona. Eu vou falar de droga, eu não vou falar no asilo de drogas. Que ele fala que é uma abordagem que se diferencia. Você dá o segundo passo. O segundo passo é fugir do tradicional. Por isso que o enunciado precisa ser lido com carinho. Então, que se diferencia das de outras campanhas. Senão seria uma campanha igual. Exato. Sim. Então, esse ponto é uma boa questão, mas claro que é uma boa questão. É óbvio que é uma boa questão, só precisa ser lida por você. E por que erramos e erramos muito? Porque não mastigamos direitinho. A nossa deglutição não é boa nessa hora. E pode ser. Beleza? Fácil também. Vamos nós. Continuamos com poemas aqui, hein? Chão de Esmeralda. Vamos lá, Elton. Para você, chão de esmeralda. Me sinto pisando um chão de esmeraldas quando levo meu coração à mangueira sob uma chuva de rosas. Oh, coisa boa! Meu sangue jorra das veias e tinge o tapete para ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar soberba, garbosa. Minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa. Ó, abre alas para a mangueira passar. Chico Buarque de Holanda, está aí para você. É a Mangueira, comemoração da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Nós não temos aqui uma verde rosa, mas nós temos aqui um verde, tá? E alguma coisa semelhante. Não, tem que colocar ali, isso, e uma coisa semelhante. Não é bem um verde rosa, mas você tem algo assim com a Mangueira Escola de Samba. Belezinha, o que eles querem com a Escola de Samba? Texto 2, aquele é o texto 1. Texto 2. Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira. O coração dos componentes bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina de fumaça, dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras, aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile. Beleza, então o primeiro é a música. O Eu Lírico de Chico Buarque e companhia, e eles prepararam a música, prepararam um poema que foi musicalizado. A segunda é a explicação do que acontece. Então você tem mais uma vez, como lá naquela primeira questão que resolvemos, a parte literária e a parte não literária. A parte intrínseca da coisa, fundamental, e a parte que é secundária. Belezinha? Então vamos lá resolver. Então volto só ao que você perguntou mesmo. Aí está. Então, são costureiras, aderecistas, diretores de área de harmonia, pesquisadores de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile. Tá? E aí está... cadê o enunciadinho daqui? Fugiu o enunciadinho daqui, fugiu o enunciadinho. Mas eu tenho impressão, deixa eu ver, que o enunciadinho faria o quê? Vamos ver se nós conseguimos resolver pensando assim. O artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções. São funções da linguagem. Está aí o ponto. Aqui você tem o quê? A denotação. Denotação. Tá bem claro isso para nós aí. Denotação. Segundo, a letra de música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao samba e aos sambistas. Então, essa função social, ela entrará aqui na poética, na forma poética de ser, que pode ser social no contexto. A AC, a linguagem poética no texto 1, valoriza imagens metafóricas e a própria escola, enquanto a linguagem no texto 2 cumpre a função de informar e envolver o leitor. Opa, informar. Pois não, minha amiga? Eu achei Diga lá. O enunciado. Diga lá, canta. Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes com a escola de samba, certo. Estação Primeira de Mangueira. Isso. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que... Texto 1 e o texto 2, exatamente. Que se estabelece entre os textos 1 e 2. Isso, então, a diferença entre eles. Beleza.
Então, volte lá para o que nós estávamos vendo. A alternativa A, o artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações, mais que a letra de música. Está totalmente errado. O artigo jornalístico, como nós havíamos colocado aqui, ele é denotação, então ele não cumpre essa função, portanto, ele está incorreto, não é a função dele. B, a letra da música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao samba. Também não. Embora a letra da música seja poética, ela não cumpre essa função social de acordo com a forma jornalística de ser e agir. Letra C, a linguagem poética no texto 1 valoriza imagens metafóricas e a própria escola, enquanto a linguagem do texto 2 cumpre a função de informar e envolver o leitor. Informar, sim. Envolver é questionável, tá? Questionável. Informar, perfeito. Envolver é questionável. D, ao associar esmeraldas e rosas a cores da escola, o verde rosa, o texto 1 acende a rivalidade entre escolas de samba, enquanto o texto 2 é neutro. Besteira, sem nenhuma possibilidade. Letra E, o texto 1 sugere a riqueza material da Mangueira, enquanto o texto 2 destaca o trabalho da escola de samba. A resposta correta é a alternativa C. Vamos a ela sem pestanejar. Olha aí, Altolino, tá? Veja como é óbvio. Você sabia, não olhamos resposta, não tínhamos nada nesse sentido, mas você vai pela lógica, e aí cabe a lógica. O que nós não gostamos aqui? Não gostamos o aspecto envolver. Por que nós não gostamos? Porque a função de um texto jornalístico, de um texto da imprensa, não é envolver, mas sim informar. A informação sendo correta, ela vai causar essa necessidade, mas não pelo envolvimento, senão você toca na questão da emoção. Mas eu compreendi, é que as outras eram tão ruins que você foi por eliminação. Como eu disse, eliminei tudo, porque tudo era muito ruim aqui, certo? Todas elas, A, péssima, B, péssima, C, horrorosa, A, D, então, aliás, aí, letra E, perdão, e aí você fica com a letrinha C. Certo, Elton? Tudo tranquilo. Obrigado, viu, Paula? Salvou a lavoura ali. Salvou a lavoura. Sim, porque nós chegaríamos a um consenso aqui, mas talvez esse consenso não fosse o mesmo. Vamos terminar? Vamos, né? Riqueza ameaçada. Eu disse que a Denise, ela é durona comigo, né? Do show de coisa ela aí, não né? me dá sossego, né? Ela é bem firme. Riqueza ameaçada. Boa parte dos 180 idiomas sobreviventes está ameaçada de extinção. Mais da metade de 110 é falada por menos de 500 pessoas. No passado era comum pessoas serem amarradas em árvores quando se expressavam em suas línguas. Lembra o cacique Felisberto Cocama, um analfabeto para os nossos padrões e um guardião da pureza do seu idioma, caracterizado por uma diferença marcante entre a fala masculina e feminina. Lá no Amazonas, no Alto Solimões, o outro Cocama, o professor Leonel, da região de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, mostra o problema atual. Nosso povo se rendeu às pessoas brancas pelas dificuldades de sobrevivência. Texto longo, ele não disse nada, você não faz ideia do que vai perguntar. Está contando nada. Por enquanto alguma coisa. O contato com a língua portuguesa foi exterminado, dificultando a prática da nossa língua. Há poucos falantes e com vergonha de falar. A língua é muito preconceituada entre nós mesmos. Revista de língua portuguesa. Beleza. Agora, o enunciado. Temos que ser breves. O desaparecimento gradual ou abrupto de partes importantes do patrimônio linguístico e cultural do país possui causas variadas. Segundo o professor Leonel, da região de Santo Antônio do Içá, os idiomas indígenas sobreviventes estão ameaçados de extinção devido a quê? Então, idiomas indígenas estão ameaçados, sim. Por quê? Porque nós temos poucos índios. No Brasil, em 1500, quando os portugueses aqui chegaram para dominar o país, descobrir nada, chegaram para dominar, havia mais de 2 milhões de índios, 2,5 milhões, 3 milhões de índios, a números imprecisos. Agora, eles chegaram impondo a sua condição e destruindo tudo. Hoje nós temos, segundo organismos, a FUNAI é um exemplo, menos de 100 mil índios. Olha a diferença em 515 anos. Muito bem, então, estão ameaçados de extinção devido ao quê? Ao medo que as pessoas tinham de serem castigadas por falarem sua língua, ao número reduzido de índios que continuam falando entre si nas suas reservas, a letra C, contato com falantes de outras línguas e imposição de outro idioma, D, desaparecimento das reservas indígenas em decorrência da influência do branco, ou E, descaso dos governantes em preservar esse patrimônio cultural brasileiro. Bom, não precisa ser longínquo para você dizer que já eliminou 2, 3 alternativas de cara. E aí nós não temos o que dizer, senão apontar para você a alternativa correta. Contato com falantes de outras línguas e imposição. Eu dei a resposta. Você percebeu isso? Na fala inicial eu dei. Chegaram aqui,
impondo e imediatamente chegaram dominando todas as coisas. Né? O português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria descoberto o português. E daí eles sairiam cantando e se embalando em sons indígenas. Quem disse isso foi Oswald de Andrade. Resposta certa, alternativa C. Gostou, Eutolino? Bacana. Obrigado legal. pela companhia. Imagina, privilégio. Valeu, São só 30 anos. Isso, São só 30 anos. Tá fácil. Paulinha, querido, obrigado. Até a próxima semana. Nossos queridos alunos, grande abraço a você. Amanhã tem mais 4 aulas para você. Você que está com a RTVE, um abraço especial. Você que está com a TV Assembleia e você que está ao vivo conosco. Para Enem, rumo às 200 aulas aqui pelo Instituto Federal Paraná, IFPR Eureka. Até amanhã.